Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te louvamos e agradecemos que Tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, ofertas, Senhor, pelas nossas vidas ofertadas aqui no altar, Senhor, na Tua casa, Pai amado. Deus, que possa estar recebendo, Senhor, como cheiro suave do Teu trono de graça, Deus. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, por tudo que ainda há de acontecer na vida de cada um de nós, porque eu creio que Tu tens, Senhor, sonhos, propósitos, Senhor, e Tu és um Deus de novidade. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. Estamos aqui de volta à casa do Senhor. Quem esteve hoje de manhã aqui? Olha, muita gente. Hoje nós atingimos 74,49% da membresia da igreja aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós temos um alvo. Nós colocamos o alvo de 75%. Então lá chegamos, só falta um pouquinho, faltou você, porque não veio hoje. Aí a gente não conseguiu alcançar o alvo, mas domingo que vem tem mais. Bom, se a gente consegue colocar as portas agora? Foi assim uma manhã muito agradável, muito interessante que nós tivemos aqui na casa do Pai. Estava assim um calor de 50, gostoso. Tá. Eu ia falar 50 graus, mas a Ângela falou que estava gostoso, então estava. Mas assim, foi algo assim, muito, muito bom. E tem algumas fotos aí do nosso reagrupamento. Nós nos reagrupamos várias vezes. Foi lá na praça e foi uma coisa assim deliciosa. Tivemos o nosso café da manhã, e depois às 9 horas, 9 horas em ponto, estávamos lá na quadra, aproveitando esse espaço maravilhoso que a nossa igreja tem, e fizemos ali o nosso reagrupamento. Os irmãos foram 64 irmãos presentes aqui, tá? Tivemos 3 visitantes. Isso contando com criança, e nós nos dividimos em 5 grupos. E aí, nesses grupos, alguns irmãos receberam uma tarefa secreta, uma missão secreta que precisaram desenvolver e hoje colocaram em prática. Então, nós estudamos no reagrupamento, nós tivemos como tema as parábolas de Jesus. Então, nós unimos aí, de uma forma, o lazer, a diversão, junto com o conhecimento bíblico. Os irmãos foram testados, foram provocados com as palavras trazidas ali nos grupos. E no final, nós terminamos com aquela dancinha. Como é que é o nome mesmo? Isso, vocês já conhecem, Gente, é uma delícia ver todo mundo ali se divertindo. E eu quero, assim, agradecer muitíssimo a todos que participaram. A começar pela decoração, Claudinha e a equipe, irmã Sandra, Aline, todo mundo ali fazendo, enchendo bolas, arrumando a quadra para que ali estivéssemos, E os irmãos que participaram ali nas tarefas, em cada estação, ali nós fomos divididos em estações, 5 estações. Então, assim, foi muito divertido mesmo. Ninguém nem sentiu o calor, Não sentiu o calor, não. Estava assim, o ar, o sopro do Espírito estava ali, refrescando todo mundo, estava uma delícia. Então, foi assim, muito gostoso, muitas fotos, muito registro de tudo que nós fizemos aqui. Mas a nossa escola, isso aí é a Escola Bíblica de Férias, não terminou. A gente começou no dia 8 com o aulão do pastor Israel sobre dons espirituais. Esse domingo, agora dia 15, foi o dia do reagrupamento.
quando aqui estivemos. E nós vamos prosseguir até dia 29, tem coisa aí para a gente viver, muitas experiências gostosas, e você é o nosso convidado, tá? A nossa semana está começando aí na segunda-feira. Eu ainda não tenho, eu sei que os adolescentes estão aí construindo a logo. Então, quando tiver a logo pronta, a gente vai poder colocar ali. Mas segunda-feira, essa segunda tem encontro? Tem, Rafaela? Que horas? 19h30. Ah, gente, aí, tem até tem aí, até uma animação só, uma dança aí toda, gente ver. Alguém gravou. A nossa igreja presente, celebrando a vida e testemunhando ali na quadra o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ser crente não é ser cabisbaixo ou entristecido, não, mas é estar celebrando a vida o tempo todo, porque sabe o motivo da sua existência, que é o Senhor. Cadê a Joaninha? A Joana estava animadíssima com o chapéu ali de elefante, né? Olha, maravilhosa, muito bom mesmo. Então, fica aí o nosso convite para o próximo domingo. Mas vamos lá, nossa semana começa na segunda, com o Cabe Mais Um, que é dos adolescentes, às 19h30. Você que é adolescente aí, ó, tem um monte aí. Bem, participa, eles estão preparando coisas muito legais, não é, Felipe? Felipe participa e sabe disso. Então, bom, você que tem essa idadezinha, vai até que idade aí? Até 17, 18? Então, olha só. De 12 a 17. De 12 a 17 anos, olha, então participa aí do Polo Evangelístico, Cabe Mais Um, 19h30, aqui na igreja. Aqui na igreja, tá bom? Aí depois vem a terça-feira. Terça-feira a gente começa cedinho com a reunião de oração, no Jardim de Oração, que acontece todas as terças-feiras aqui. Os irmãos que têm disponibilidade desse tempo também podem estar aqui. E já começa nessa terça-feira os atendimentos psicológicos, pastor. Isso, de 8 às 17 horas. O pastor Ismael estará aqui fazendo atendimento psicológico, já iniciando o nosso trabalho social, que é com o Etos. Depois a gente, com mais tempo, a gente vai falar sobre o Etos. São várias atividades sociais de atendimento gratuito à população do entorno da igreja e à própria igreja. Então, de 8 às 17 horas. Os agendamentos para atendimento psicológico são feitos com a Deise, que é a nossa secretária. Todo mundo conhece Deise. Então, é falar com Deise. Aí, falou nela, ela chegou. Deise aí, fala com ela se você precisa de algum atendimento psicológico, tá bom? O pastor está à disposição para atender ao povo da igreja e também seus familiares, amigos e as pessoas do entorno aqui da nossa igreja, tá bom? No dia, a gente não vai ter essa terça-feira o polo evangelístico na casa da irmã Maria da Conceição, porque ela fez uma cirurgia essa semana, está se restabelecendo, está muito bem, graças a Deus, mas nessa terça-feira ainda não poderá nos receber em sua casa. Vamos continuar em oração para o restabelecimento dela e assim que ela estiver em condições, nós vamos reiniciar ali o polo evangelístico. Na quarta-feira nós temos aqui o nosso, tem a clínica pastoral com visitação de 8 às 17 horas. O pastor vai estar trabalhando aqui, visitando os irmãos da igreja, agendamento também, Deise, secretária da igreja. Você quer uma visita? Tem algum familiar que você gostaria de levar o pastor até lá? Conversa com a Deise para a gente estar agendando essas visitas, tá bom? E à noite.
muitos momentos de experiência com Deus. Porém, eu vou compartilhar essa com os irmãos, porque é algo que eu não tenho como não falar. Eu queria contar em uma outra oportunidade, porque essa semana já foi uma semana assim, que mexeu muito com a minha emoção e eu queria chorar menos. Mas não teve como ser em outro momento, então vai ser hoje. Foi o momento que Deus reservou. Em maio de 2021, em junho de 2021, eu descobri que eu estava grávida. E foi um momento assim, de muita surpresa, porque eu não esperava essa gravidez. Mas eu agradeci muito a Deus, porque eu pensava, em alguns momentos da minha vida eu já tinha pensado em ter 2 filhos. Então foi no momento que o Senhor quis. Só que no dia 26 de agosto, eu tinha 12 semanas de gravidez e eu sofri um acidente de carro. Um carro bateu no carro que eu estava. Eu estava dirigindo, eu fui socorrida, fui levada para o hospital. E quando chegou no hospital, as pessoas falavam para minha mãe: olha, a gente tem que escolher, e para a gente escolhe a mãe, porque o filho tem 12 semanas, é segunda gravidez, já tem uma criança em casa. E minha mãe desesperada, e eles pedindo autorização para fazer uma série de exames que não são recomendados para gestantes. E eu fiz os exames, fiz tomografia, fiz raio-x, fiz vários exames que a gente contraindica na gravidez. Depois desse dia, depois que eu tive alta, estava tudo bem, os exames deram que estava tudo bem, que eu não tinha nenhuma lesão, e eu fui para casa. E sempre sentia dor, muita dor nas costas, minha lombar doía demais. E aí, só abrindo parênteses, eu falei que eu me comprometi comigo mesma a não citar nomes para eu não esquecer alguém, porque é muita gente. Então, para eu não esquecer, eu vou tentar não citar nomes, mas quem sabe. Eu comecei a fazer massagens regulares para ver se aliviava a dor nas costas, e eu fui fazendo e eu não estava melhorando. No dia 28 de novembro, eu acordei e eu não consegui levantar da cama. Eu senti uma dor muito intensa nas minhas costas, a minha perna não movia e as minhas costas parecia que alguém tinha, quebrado ela. Eu sentia uma dor muito intensa. E aí eu falei pra Júlia, acabei de falar, tua irmã, ela fazer uma massagem em mim pra ficar em pé de novo, porque eu tô com muita dor. E ela foi, fez, e quando ela acabou, eu tava do mesmo jeito. E aí ela falou assim pra mim: liga pra médica, porque você tá muito estranha. Era pra você ter melhorado pelo menos um pouco. E aí eu liguei pra obstetra, ela toma aspirona. E assim, eu acho que ela não tinha dimensão da dor que eu tava sentindo. E nem as pessoas que estavam comigo, assim, eles tinham uma noção, mas eles ficavam olhando pra mim pensando: gente, ela tava bem ontem. Que dor é essa que ela não consegue mais sentar, só fica deitada? E aí a dor foi ficando intensa. Na segunda-feira, no domingo eu ainda fiquei em casa, isso foi um domingo. Na segunda-feira eu fui na emergência, fiz uma medicação forte também para usar na gravidez. E depois da medicação eu consegui sentar. Sentei, fui para casa feliz da vida, falei: graças a Deus, melhorei. No final do dia eu já não estava sentando de novo. E aí eu, sem saber o que fazer, na terça-feira eu fui na consulta com a minha obstetra. E aí no meio do caminho o Júlio me ligou e falou: olha, eu descobri um lugar no recreio que trata a coluna. Eu estou grávida. Pelo amor de Deus, eu não vou tratar coluna nenhuma, eu estou grávida. Não, eu acho que pode. E aí a obstetra liberou, fui para esse lugar. E aí eu descobri um tratamento que eu não conhecia, que é quiropraxia. E o rapaz começou a fazer o tratamento comigo, fazendo vários procedimentos não indicados na gravidez. Eu não sabia. E aí fui fazendo tratamento, comecei no dia 1º de dezembro. Até o dia 25 de dezembro eu tive uma melhora. Eu lembro que no Natal eu tinha esperança de ir à igreja. Eu não fui. Mas eu tinha essa esperança de conseguir ir. Porque eu estava voltando a sentar. Entre o Natal e o Ano Novo eu piorei muito. E quando eu voltei para o tratamento, o rapaz que cuidava de mim, ele falou: eu não entendi nada, o que aconteceu? Eu falei: então, no Natal, eu deitei um pouquinho na rede. Aí ele: não era pra você deitar na rede. Quem está com estabilidade na coluna não podia ter deitado na rede.
E eu achei assim, deitar, eu podia deitar em qualquer lugar, eu só não podia trocar. E aí eu deitei na rede, e aí eu estava muito pior. Infinitamente pior. No dia 3 de janeiro eu voltei para casa da coluna e nesse dia eu lembro que ele fez alguns procedimentos comigo, não conseguiu fazer tudo, no final ele falou assim pra mim, eu acho que você tem que ir pra emergência. Aí eu falei, não, então eu vou. E fui embora, e aí eu comecei no processo de tomar muito Tramal, porque a dor era muito intensa. E eu tomei Tramal, porque era a única coisa que aliviava, mas não muito. E foi passando. Os dias e a dor era muito intensa. Quando chegou no dia 7 de janeiro, eu fui na emergência. O obstetra se negou a me atender porque ele falou que o meu problema era coluna. E eu voltei para casa, de novo com dor, porque eu fazia Tramal na emergência, era só o tempo de chegar em casa. Nessa época eu já estava usando fralda, eu não sentava mais, eu não ficava em pé, e eu deitada sentia dores terríveis. Foi então que a obstetra, conversando com esse rapaz que fazia meu tratamento de quiropraxia, avaliando uma cesárea antes do prazo, avaliando se valia a pena tirar um bebê antes do tempo, por conta da dor que eu estava sentindo, resolveram me mandar para um ortopedista. Quando eu cheguei no ortopedista, ele falou, você precisa de uma ressonância magnética e de uma cirurgia. Eu estava grávida. Aí eu falei, cirurgia não tem como. Aí ele, tem sim, eu posso te operar grávida, é só tua médica liberar. E aí a minha médica falou que eu não podia operar, porque eu não podia fazer cirurgia, anestesia geral. E aí ele falou, não tem problema, eu faço uma hack e você vai aguentar a dor, porque a dor que você vai sentir vai te dar um alívio dessa dor que você está sentindo agora. Aí eu falei, operar a coluna acordada? Não tem como. Aí eu falei, vamos? Eu falei, se você acha que eu não vou mexer, vamos lá. E aí fiz a ressonância magnética. O próprio médico conseguiu a ressonância para mim de encaixe, porque não tinha. E aí eu fiz a ressonância magnética e descobri que eu tinha uma lesão na coluna. Eu tinha um deslizamento de vértebra e era por isso que eu, com o peso do bebê, conforme a gravidez foi passando, chegou um ponto que eu não consegui mais me movimentar. E aí no dia 12 de janeiro, eu fui para me internar para fazer a cirurgia na coluna, grávida. Quando eu cheguei no hospital, eu me encontrei com me deparei com uma obstetra que falou, aqui grávida não opera nada, aqui grávida só faz cesárea. Aí eu falei, mas eu tenho autorização da minha obstetra, eu tenho um ortopedista que está me acompanhando. Aí ela, aqui você não opera. Grávida você não opera. Eu brinco com a minha mãe que é aquela médica que você foi bonita. E aí eu falei, a minha médica mandou você fazer uma ultra. Aí ela, tua médica não vem, mas ela dá ordem, né? Aí eu fiquei quieta. Enfim, depois de muito debater comigo, ela resolveu me botar para fazer a ultrassonografia. Quando eu fiz a ultra, a médica falou pra mim, olha, teu líquido está no limite. Aí eu falei, mas eu já estou no 3º trimestre, então assim, eu acho que esse líquido aí mais menor, no limite, eu acho que é normal, minha paciente está ficando velha. Fui conversando com a médica e ela me deixou muito tranquila, falando pra mim, deve ser isso mesmo, pode esperar lá que vamos operar na coluna. Aí eu voltei pra enfermaria para esperar. E aí eu mandei uma mensagem pra minha médica e falei, estão falando aqui que meu líquido diminuiu, mas eu acho que não diminuiu nada, tá tudo bem, acho que a médica está de implicância comigo. E esperando a autorização do plano para fazer o procedimento da coluna. No final do dia, meu telefone tocou e aí quando eu atendi era o ortopedista. Tamires, começou a falar uma coisa e a voz dele sumiu. Aí eu falei, mãe, eu não estou conseguindo ouvir o que ele está falando, vai para um lugar que tenha sinal, tenta falar com ele. Minha mãe voltou, saiu com a cor na boca e falou assim pra mim, a obstetra vai te ligar. Aí eu falei, mas vai me ligar por quê? O que aconteceu? Minha mãe, não, ela vai te ligar. Eu falei, o que aconteceu? Ela vai te ligar. Fiquei esperando, ela ligou realmente e falou, Tamires, não coma nada, Cadu nasce amanhã. Aí eu falei, impossível, não tem uma roupa, não tem a bolsa dele que chegou, que eu tinha comprado na internet. Eu falei, não tem nada lavado, não tem nada pronto, não tem como ele nascer amanhã. Liguei pra ela de novo, falei,
deixa pra semana que vem, eu tenho umas coisas pra arrumar, deixa eu fazer meu procedimento da coluna. Ela falou, não é uma decisão sua. Eu tô indo amanhã aí depois do almoço e a gente vai te operar pro Cadu nascer. Aí eu fiquei nervosa, fiquei pensando em roupa. Minha mãe falou assim, então, se ele nascer amanhã, ele deve ter um trinel. Acho que ele não vai precisar de roupa não. Caiu igual uma bomba. Porque por um momento eu achei que ele ia nascer, ia vir pro meu colo e ia ficar tudo bem. À noite eu fiz uma injeção para amadurecer o pulmão dele, que eu sabia que não ia fazer nenhuma grande diferença, porque era de um dia, era da noite, devia ser mais 11 horas da noite a hora que eu fiz a injeção, e ele ia nascer depois do almoço no dia seguinte, 12 horas depois. Uma injeção que precisa de dias para fazer efeito, eu sabia, né, que não ia ser assim, essa Brastemp toda. E aí chegou o dia 13 de janeiro, me levaram para cirurgia, e quando eu entrei, como eu trabalhei em maternidade, tem algumas coisas que eu acabo entendendo. E eu entrei e quando eu vi a sala preparada para receber um bebê prematuro, eu me descabelei inteira. Me desesperei muito, fiquei muito nervosa, chorei, eu só falava para Deus, não deixa meu filho morrer. Não sei como planejei ele, mas eu amei. E pedia muita vez para meu filho não morrer. Naquele momento eu já não conseguia mais pensar em sequela, em nada. Eu só conseguia pensar que eu queria meu filho comigo. E aí Cadu nasceu. Quietinho no começo, depois ele chorou. Quando ele chorou, eu senti um alívio e falei, Senhor, muito obrigada, meu filho está chorando. E aí continuou o barulho, e as meninas brincando comigo. Ele tá chorando a beça, ele não queria sair, tá chorando a beça. E aí eu já percebi que não era choro mais, eu já consegui entender que aquilo já era um gemido e que ele não devia estar conseguindo respirar direito. Alguém falou pra médica assim, era enfermeira, tipo assim, não vai adiantar ficar falando pra ela, tá vendo que ele tá gemendo. E aí ela trouxe ele pra mim e falou, ó, ele tem 2,4 kg. Pelo peso, pelo tamanho, ele ficaria com você. Mas a expressão dele não sustenta, então ele vai pra anel. Quando eu voltei pro quarto, eu fiquei muito triste, assim, por tudo. Eu escolhi um lugar para Cadu nascer igualzinho de Dona. E eu, na minha cabeça, em algum momento, eu achei que ia ser tudo igual. E aí eu ficava lembrando que de Dona, quando eu voltei pro quarto, eu tinha muita gente. A minha família já tinha feito uma confusão no hospital, porque todo mundo queria ficar dentro do quarto e tinha que ter ordem do jeito que eles queriam. E era todo mundo falando em volta de mim. E naquele dia eu estava sozinha. Meu acompanhante estava internando meu filho na UTI. E eu fiquei ali sozinha pensando um monte de coisas, pedindo a Deus misericórdia. Eu queria andar de novo e eu queria ter meu filho perto de mim. Então, eu esperei e Júnior voltou e falou, ó, tá lá, tá tudo bem. Aquela coisa toda que as pessoas falam para acalmar a mãe. Ele tá bem, ele só precisa respirar. Pensando, gente, mas minha filha sem respirar. Só tá faltando o essencial que o menino respire. Aí eu, tá bom, tipo, ótima notícia. Mas eu sei que eu já consolei muita mãe de UTI-Nel falando exatamente isso. Não, é só amadurecer o pulmão. E assim, quando a gente está do outro lado, a gente vê que isso não é só. Isso é muita coisa. Enfim, no dia 14 eu ainda tinha o procedimento da coluna, né? No dia seguinte. E aí meu filho nasceu no dia 13, eu vi a hora que ele saiu da minha barriga e ele foi pra UTI. E no dia 14 eu passei o dia inteiro pensando que tudo que eu queria era ver meu filho. Júnior lá, filmava, fazia chamada de vídeo escondido, porque chamada de vídeo não podia. E gravava áudio, levava meu áudio pra ele e falava, ó, quando ele ouve a tua voz, ele abre os olhos. Aí eu ficava pensando, então ele escuta. É uma sequela mesmo, não tem isso. E aí Júnior ia, voltava, e aí uma vez foi e falou assim, então, perguntaram pra mim quem é o acompanhante do Cadu. Eu falei que sou eu. Perguntaram pra mim quem é teu acompanhante. Eu falei que sou eu também.
E aí no dia 14, quando eu passei pelo procedimento da coluna, o médico falava assim pra mim, me iludindo também, né? Não, até que horas tu pode entrar na anel? Falei, até 10 da noite. Ah, antes disso tu tá lá, ó, tu come meio-dia, porque eu tava em 0 por causa do parto, aí meio-dia você come, e depois você entra em 0 de novo, a gente te opera, tu volta, acorda e vai ver teu bebê. E eu achei que ia ser assim, eu acreditei. Que eu ia sair da cirurgia, levantar e ia lá ver meu filho. Não aconteceu assim. No dia 15, foi o dia seguinte da minha cirurgia da coluna. Eu ainda tive muita dificuldade de levantar. O médico ia viajar e ele falou, amanhã eu não consigo vir aqui porque eu vou viajar. E aí eu mandei mensagem pra ele de manhã, eu falei, eu não consigo me mexer, eu tô cheia de dor. Aí ele, então eu vou aí, porque já era pra você estar com menos dor, eu anestesiei a tua coluna pra você ficar em pé. Porque na verdade ele não estava resolvendo o problema, ele estava melhorando para eu conseguir levar a gravidez até o final, que até então eu estaria grávida na cirurgia, e para eu conseguir sentar, para eu amamentar e depois eu fazer minha cirurgia da coluna. Ele me botou em pé e foi embora. E eu achei assim, agora tá fácil, agora eu vou na UTI, vou ver meu filho, vou ficar lá o tempo todo com ele. Júnior não vai ficar lá sozinho, não vai ser um privilégio dele. Eu vou dividir com ele, vou ficar indo lá toda hora e tá tudo bem. A primeira vez que eu entrei na UTI, eu mais fiquei lá uns 3 segundos. Porque eu agora não vou ficar sentada de tanta dor que eu sentia. E mesmo tendo ido de cadeira, não conseguia ficar sentada, minha coluna doía demais. E aí eu fui, aí Júnior voltava brincando de correr pelos corredores comigo na cadeira, porque assim, eu já não conseguia mais ficar sentada. E eu chegava e eu corria pra cama. E na minha cabeça eu ficava, não posso ficar internada porque eu tenho dor em casa. E se eu for pra casa eu não consigo voltar, porque eu não sento. Como é que eu vou fazer? Internada eu corria pra cama, mas sem ficar internada. Então, eu esperei, a médica me segurou mais um pouco e aí ela falou, agora não tem jeito, eu vou te dar aula, você vai terminar de se recuperar em casa. E aí eu fui embora. E o dia que eu fui embora doeu demais. Porque é muito difícil você ter alta quando você tem uma cesárea e você não tem um bebê. Antes de sair eu cantei tanto pro meu filho que ia ficar tudo bem, que tudo ia terminar bem. Uma musiquinha que eu ouvia na gravidez, cantava pra ele na gravidez, e eu não sabia que isso tudo ia acontecer, e aí eu cantava pra ele quando ele estava na UTI, e parecia que ele entendia. Na noite que eu fui vê-lo, antes de eu ter alta, Deus está presente em todas as coisas, e Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Quando eu entrei na UTI, eu já era conhecida, né? Porque aí a história se espalhou pelo hospital inteiro. A técnica falou assim pra mim, você é a mãe do Carlos Eduardo? Eu falei, sou. Aí ela, então chegou na hora boa, vou pesar. Aí eu fiquei parada esperando o que ela ia fazer. Ela foi lá, tirou os aparelhos todos, né? Tirou a roupinha dele todinha, tirou a fralda. E aí ela ia botar ele na balança. Antes de ela botar ele na balança, ela botou ele no meu colo. Eu chorei tanto. Agradeci tanto a Deus. E aí ela pesou. E aí quando ela tirou ele da balança, que ela ia devolver ele pro bercinho, ela passou ele no meu colo de novo. Aí eu falei, Deus manda anjo, não adianta. Deus é muito bom. E aí eu consegui ter alta. Eu consegui pegar o meu filho antes de ter alta. E aí eu vim pra casa. E aí tive alta no domingo. E no domingo a palavra do meu tio pra mim foi, você pode chorar. Até porque eu tava chorando absurdamente com o rapaz que veio me trazer. Ele ficou parado, eu acho que ele não tinha nem ânimo de voltar pro hospital. Ele ficou olhando pra mim, pensando, meu Deus, olha lá para chorar. E eu não parei. E aí meu tio falou assim pra mim, você pode chorar. Você pode se lamentar. Ele falou, mas você não perdeu. Estava perdido. Você não tinha mais líquido e você estava em casa. Você não ia descobrir isso se você não tivesse vindo internar para fazer esse procedimento da coluna. Então você pode chorar. Mas você não perdeu. E aí, confiando naquilo, eu vim para casa assim, um pouco mais confortável. Na segunda-feira, aí no domingo a gente pensando como é que ia ser a segunda-feira, que horas a gente ia no hospital e
como que ia ser, como que a gente ia se organizar, que eu não poderia ir, mas Júlio poderia ir, só podia entrar pai e mãe, não podia entrar mais ninguém. E aí, Júlio positivou com a Covid. Ele não podia voltar no hospital, nem por decreto. Não contente, positivei eu para Covid, positivou minha mãe para Covid, Tilane, minha irmã. A gente podia até ficar junto, porque estava todo mundo positivo. E aí, no hospital, ficaram sabendo que a gente tinha positivado para Covid. A gente não ia para o hospital, embora a gente tenha pensado. Em algum momento a gente pensou em ir de máscara e ficar lá clandestinamente. Porém, pela consciência, a gente não podia botar o vírus do Covid dentro da UTI dela, porque a gente corria o risco de fazer uma catástrofe. E aí a gente ficou pensando, quem vai lá? Ninguém foi lá. Deus estava lá. E quem cuidou de cada um foi Deus. Porque a gente não podia ir lá. Quem já pegou Covid sabe que o tempo tem aquele tempo, né, de isolamento. Ficamos isolados e quando acabou o tempo, eu lembro que foi um sábado que eu surtei. Eu chorei, eu gritei, eu fechei a porta do quarto dele e falei, não quero mais ver. Não quero beber, só não quero ver nada. Vai bater uma criança aqui, não tem uma criança aqui. Eu falei pra Júlio, não quero mais ficar com você, não quero mais ficar nessa casa, não quero mais nada. Eu quero ir embora, eu quero sumir. E aí eu fui pra casa da minha mãe, ficamos lá. Aí na hora de... à noite voltamos pra casa, dormimos. No domingo ele acordou cedo e falou assim, olha, o meu tempo de isolamento acabou. Então eu tô indo ver Cadu. E ele foi. Me deixando minha mãe e foi. E aí ele passou o dia inteiro fazendo chamada de vídeo, me mostrando. E eu fiquei muito feliz de ver o quanto meu filho estava bem, o quanto ele tinha crescido. Na semana que eu fiquei sem ir para o hospital, eu só recebi notícia de Cadu pelo telefone. E um dia, uma médica não me deu notícia dele. Quando foi à noite não, mas 5 horas, eu estava agoniada, mandei mensagem para ela. Não tive notícia do Cadu hoje. Aí ela, já até saí do hospital. Esqueci. Foi o dia que eu surtei. Porque assim, é desesperador a gente não ter notícia. Eu já não podia ver. E aí eu não conseguia nem saber se estava tudo bem. E aí foi desesperador. Mas no dia seguinte, no sábado, esse sábado eu fiquei sem notícia, no domingo eu tive notícia dele o dia inteiro, porque Júlio foi pra lá e ficou, fez chamada de vídeo, me mostrou, me gravou meu áudio pra ele, mostrou o áudio pra ele, enfim. Na segunda-feira meu filho teve alta, pra glória e honra do Senhor. Eu lembro que eu tava sentada na cama, desanimada. Eu falei pra minha mãe, no tempo que eu fiquei com Covid, eu não pude voltar pra fazer o tratamento da coluna. Eu fiz uma sessão e estava crente que ia ficar tudo bem, mas por conta do Covid eu não pude mais ir. E aí eu precisava do tratamento para eu poder melhorar por completo, porque só a cirurgia não ia resolver. E aí na segunda-feira eu estava assim, hoje eu não vou para tratamento, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu vou ficar em casa. E minha mãe, não, mas tem que ir para o tratamento. Quando tá dando hora de sair, você tem que amamentar, e você tem que sentar, e e eu não vou mais. Não quero mais, eu quero meu filho. E acho que Deus olhou pra mim e falou assim, tá bom, você chegou no seu limite. Hoje você vai buscar seu filho. E aí a médica que me mandou mensagem, era uma médica muito legal, eu acabei fazendo amizade com ela e ela mandou uma mensagem assim pra mim. Cara, não tá lindo. Aí eu, obrigada, ela, vem buscar teu filho. Acho que foi a palavra que eu mais gostei de ouvir na vida foi aquela. Entrei no carro, saí correndo pra pegar Cadu. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei sentada dentro do carro e Júlio subiu. E nada que Júlio descia com o Cadu, nada que Júlio descia com o Cadu. Eu falei, meu Deus, que horas que Júlio vai descer? E eu mandando mensagem pra ele, Tamires, calma, tá tudo resolvido, tô botando a roupa nele. Eu, Júlio, ninguém demora, não tem que botar roupa assim, pelo amor de Deus, é um bebê. Aí ele, nem tô botando a roupa toda, calma aí que eu já vou descer. E eu esperando, daqui a pouco ele botou, vou descer. Eu tinha que ter esperado um pouco mais, porque tem que chamar o elevador, né? Não sei o que, não. Eu saí do carro. Porque eu já tava, né? Uma ansiedade danada. Quando eu saí do carro, eu cheguei no
bolsa, né? E aí eu vi assim, tudo certinho, fez exame de sangue, fez todos os rastreios e tudo certinho, só o teste da orelhinha que estava alterado. Mas na minha cabeça eu pensava assim, Júnior cantava, eu chamava, e ele abriu os olhos, então ele não é surdo, ele está ouvindo. E aí eu pedia só a Deus assim, se for para ele ter alguma sequela, que Deus me preparasse para viver aquele momento e me capacitasse para cuidar dele. Traz meu filho aqui, mãe. Vem você então. Pode vir. Esse é o Carlos Eduardo. Ele não tem nenhuma sequela. Um mês depois eu repeti o teste da orelhinha e ele não era surdo. É um milagre. Eu brinco que é um belo milagre porque meu filho é lindo. Eu acho que ele é meu filho, né? E ele é a prova viva do cuidado de Deus comigo. Quando o Cadu tinha um mês, eu sentei no sofá da minha sala. A gente comprou um bolo assim, bem de padaria. E o Tilane estava lá em casa, o pessoal estava lá em casa, né? A família estava lá em casa. E eu falei, eu vou comprar, eu só conseguia chorar. Assim, eu não interiorizava a informação, tipo, ele já estava fazendo um mês porque ele tinha acabado de chegar. E eu ficava, ele já está fazendo um mês, assim, passou tão rápido, ele é tão bom. E eu consegui sentar no sofá da minha sala, sentar no sofá da minha sala, contar parabéns pro meu filho. Eu pensava que eu nunca mais ia andar. E não era só eu que pensava isso, o Júlio também pensava. E ele não falava pra mim na época, mas agora ele fala. E eu achei que não ia andar nunca mais. E eu também achei. Em muitos momentos eu achei que eu não ia andar nunca mais. E pra mim estar aqui de pé, louvando a Deus, dando meu testemunho. Eu pego meu filho no colo hoje, mesmo ele se dando bem gordinho. Eu pego minha filha, eu consigo trabalhar, eu tenho uma vida muito normal. Eu não fiz outra cirurgia até hoje. E eu tô fazendo tudo que falaram pra mim que eu não ia fazer. Eu não tenho como não ser grata a Deus. Eu não tenho como não chorar diante de Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu já vi minha mãe aqui. Porque muita gente mesmo. Muito. Mas a quem honra, né? Minha mãe foi meu pé, minha mãe foi meu braço, minha mãe foi tudo. Minha mãe foi até a mãe de Dani. Porque eu só ficava deitada na cama, eu não conseguia fazer nada da minha vida. E ela parou a vida dela para cuidar de mim. E eu nunca vou poder agradecer o suficiente. E eu chamei ela, minha mãe, aqui. Porque eu sou muito grata à minha mãe por tudo que ela fez por mim. Ela pagou a vida dela para cuidar de mim e ela sofreu as consequências disso. Mas Deus é tão fiel que até o que parecia não ser bênção se transformou em bênção na vida dela. E eu agradeço muito Deus pela vida da minha mãe. Porque não tem uma amiga melhor que ela. E eu quero dizer para você, como eu disse no começo do culto, tem portas que não se abrem, parece não se abrir. Mas as portas se abrem. Quando a gente clama, Deus faz um milagre. Deus tem um milagre para a vida de cada um. Existem milagres que a gente vê e existem muitos milagres que a gente não vê. Mas a gente vive milagres todos os dias. E eu quero dizer para você que se você entrou hoje aqui precisando de um milagre, Deus tem esse milagre para você. O milagre que a gente precisa, Deus tem. E aí eu quero chamar junto. Eu brinco que tem casamento que não é de verdade. Mas o nosso é de verdade. Se você entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, vocês não vão achar muita coisa. Mas se vocês forem lá em casa, vocês vão achar coisa dessa.
Eu falei que eu não ia dar esse privilégio pra ele, não, mas eu vou dar. Quando eu tava usando fralda, até minha fralda ele trocou. E a gente achou que isso ia acontecer quando a gente ficasse mais velho, né? Mas aí aconteceu antes. E Deus foi muito bom pra mim quando colocou Júlio na minha vida. Porque ele é realmente um homem de Deus. E do mesmo jeito que eu quis honrar minha mãe, eu quero honrar meu marido. Porque ele me ajudou muito, muito, muito. E ele fez valer cada palavra do juramento que ele fez pra mim em 2015. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E eu disse que eu queria deixar esse testemunho para um outro momento, que essa semana foi o aniversário de Cadu, dia 13 de janeiro, ele fez um aninho, glória a Deus. Hoje, dia 15. Faz um ano que eu vi meu filho, que eu peguei ele no colo. E aí já é uma semana que eu acordo todo dia chorando, lembrando, fazendo retrospectiva do que aconteceu um ano atrás. Eu acho que um dia isso acaba, mas até que acabe eu continuo fazendo retrospectiva de alguns dias marcantes. Mas eu não podia deixar para mais para uma outra oportunidade, porque em outra oportunidade eu não teria Júlio aqui. Meu marido está indo trabalhar um pouco distante. E eu tenho fé, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E ele vai ser bênção onde ele estiver. Mas eu quero orar pela vida dele. E a gente vai cantar uma canção. Porque eu acho que Deus faz tudo do jeito dele. E a hora dele é perfeita. E se ele marcou esse momento, é porque essa é a hora perfeita. Chilane vai me ajudar, porque eu falei pra ela que eu podia chorar. Aí eu pedi pra ela me ajudar.
mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? O meu, as mãos fizeram para ti. E o meu, minha bênção será sobre ti. Muito obrigada, Senhor Deus, porque eu não mereço nada. Mas o Senhor tem nos dado infinitamente mais do que nós pedimos. Obrigada, Deus. Toma a vida do meu marido. Protege, guarda, prepara os caminhos dele. Senhor, que ele seja a bênção onde ele estiver. Que ele seja, Senhor Deus, guiado, guardado, cuidado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel a ele. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua bondade na vida dele. E, Senhor, eu te peço, eu te suplico, Deus, abençoa ele, Pai, onde ele estiver. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu sempre falo, depois de algo assim, a gente pode orar e ir embora, né? Mas o Senhor ainda reservou alguns minutos de necessária reflexão sobre o tema proposto. Nosso Júnior, no final nós vamos estar orando oficialmente também, além da oração já feita, porque ele vai estar indo para Portugal dia 27. Está pertinho já, inclusive, né, daqui a alguns dias. E o nosso desejo é abençoá-lo como igreja. Na verdade, grandes coisas o Senhor fará nessa viagem. Estamos orando pelo sucesso dela, pelo resultado que assim se deseja. E se assim não for também, glória a Deus. Porque eu estive sendo inspirado ali pela palavra, pelo testemunho da Tamires, e me veio uma coisa na cabeça, tá, Tamires? Ainda bem que eu só pensei aqui, não pensei em casa. E eu vou pregar um outro dia sobre uma mensagem que fala exatamente quando tudo é o inverso do que foi dito aqui.
me inspirou. Vamos falar sobre e quando não acontece desta forma, qual é nossa reação? Qual deve ser nossas atitudes? Quais devem ser nossas atitudes? É bom que pensemos sobre isso também, não é isso? Porque o inverso é também o quê? Verdadeiro. E o Deus mudou? A nossa atitude diante dele vai mudar também? Vamos falar sobre isso um outro dia. Mas hoje eu convidarei aos amados, tenho ainda 28 minutos e aproveitarei muito bem, a abrirmos nossas Bíblias em Romanos 8, 31 a 39. Eu não sei se a projeção é possível, pode. Tá, porque nós estamos sem internet hoje, tá bom, queridos? Normalmente vocês percebem que eu faço uso de alguns vídeos, alguns materiais, né, que enriquecem a mensagem. Hoje não farei, porque sem internet não dá. Mas esse texto é totalmente possível, de 31 a 39. Podemos ler todos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem lhe dará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras de Paulo à igreja de Roma, aos crentes, os romanos que estavam ali em Roma e que receberam uma palavra de Paulo no momento pontual da igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava sendo ultrajada, vilipendiada em todas as suas formas e possibilidades, uma igreja que estava simplesmente passando momentos de grande terror. A igreja do primeiro século foi uma igreja invadida, maltratada, perseguida, e muitos morreram por causa deste evangelho neste período. Mas pastor, então o senhor escolhe um texto que fala exatamente sobre o momento trágico e difícil desta igreja, quando a Tamires acabou de falar de um cântico de vitória. É porque esse texto se encaixa total e completamente em um grupo de irmãos que no primeiro século da igreja tiveram a ousadia de entoar um cântico de vitória em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. E eu diria que aí é que está o frescor, a lisura, a beleza deste cristianismo que há 44 anos eu sirvo.
porque não é fácil entoarmos um cântico de vitória quando vemos irmãos nossos sendo perseguidos, irmãos nossos sendo mortos por causa do Evangelho, mulheres sendo ultrajadas em sua decência por homens totalmente faltosos de qualquer sobriedade e amor humano, porque esta era a realidade da igreja primitiva no primeiro século. E Paulo, com muita ousadia, disse isso, mesmo passando por todos esses momentos adversos. A nossa mente está em Cristo, a nossa convicção está nele, e por ele somos mais do que vencedores. Você chegou aqui esta noite vivendo algum tipo de adversidade, algum tipo de dificuldade, algum tipo de desafio na sua vida pessoal? Eu conclamo a você, eu apelo a você a abrir a sua mente e o seu coração, que você pode sair daqui esta noite com um sentimento diferente. Por pior que seja a sua adversidade, por pior que seja a sua temeridade frente aos desafios que você haverá de enfrentar amanhã no início da sua semana. Primeiro dia dela é hoje, mas em seu segundo dia, quantas adversidades você passará? Por quantas situações que você nem pode mensurar, hoje você estará exposto. Mas eu quero lhe convidar para você colocar na sua mente e no seu coração esta noite já esse cântico de vitória, pelas coisas que você não tem o menor controle em sua vida, mas que estando diante delas amanhã, você glorificará esse Deus como Deus e Senhor da sua existência, da sua vida. Isso é uma sobriedade no sentido espiritual. Por maiores que sejam as adversidades, eu sei que tenho crido e que estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar, para nos guardar, para nos proteger e para transformar a sua vida no final do dia amanhã num cântico de vitória. Mas você precisa sair daqui crendo nisso. E eu nem sei o que vai acontecer, eu não sei nem o que vai me acontecer, mas eu digo, eu desejo ter o cântico de vitória e declarar que será possível entoá-lo, independente das circunstâncias, porque a nossa fé não pode estar em circunstâncias. A Tamires falou aqui, como muitos irmãos e outros testemunhos têm dito, sobre a confiança que estava depositada num Deus poderoso para guardá-la, para protegê-la, para encaminhá-la ao sucesso do intento do Cadu. Me ajuda. Coisa linda, quando olha esses olhos do Cadu, você já viu os olhos do Cadu? É a coisa mais oceânica da minha vida. É coisa linda aquele mar azul. Eu entro nos olhinhos dele, ele fica olhando para mim assim, gente, que delícia. A profundidade do azul dos olhos do Cadu. Se você não fez isso, faça depois. Vai ter uma fila, tá bom, Tamires? Vai ter uma fila. Então, construir um coração grato é um desafio numa sociedade onde esses valores estão distorcidos, estão esquecidos, estão esvaziados. Construirmos corações gratos é o grande desafio da sociedade atual, porque nunca foi tão difícil construirmos corações gratos em meio a tanta frieza, a tanto distanciamento, a tanto esvaziamento de Deus. Em Deus depositamos a nossa esperança e fé. Aleluia. Amém? Que assim seja. Não podemos esperar nele só nesta vida. Onde é que está escrito isso, gente? 1 Coríntios, por favor, Robson, me auxilie. 1 Coríntios 15, 19. O que está escrito? Se esperarmos ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os. Gente, o que é esperar em Cristo só nessa vida? Você vai esperar em Deus pela provisão do seu alimento, pela aquisição de bens materiais tão necessários ao nosso conforto, e eu entendo que são.
ao sustento e à provisão de sua casa, diária, semanal e mensal, ou anual. E se você tiver um ano bom, você provavelmente chegará ao final deste ano de 2023 no seu coração feliz. Mas muitos só estão esperando em Deus só nesta vida, só nestes momentos. E isso é algo que tira por completo, tira totalmente a compreensão do que é válido, do que é importante, do que é necessário, do que é impactante a vida de um indivíduo neste mundo. Existem pessoas que estão tão somente, fixamente esperando em Deus nesta vida, em circunstâncias que possam ser prazerosas e necessárias ao momento. Mas numa primeira adversidade, numa primeira turbulência, a visão muda, o entendimento muda, a soberba vem, a arrogância vem. Eu já falei sobre isso, só vou repetir. Eu vi um comentarista esportivo na Band esses dias, não vou citar o nome, não é o caso, em que ele estava numa entrevista muito emocionada, inclusive, eu entendo como verdadeiro o sentimento dele naquele momento, e não estou julgando, por favor. Mas ele falou sobre o falecimento da esposa dele com câncer. Mas ele falou com tanta dor, não só do câncer, não só do falecimento da esposa, mas tanta dor sobre Deus, que me chamou a atenção. Como se ele dissesse assim: no caso da minha esposa, a conta veio muito alta, Deus pegou muito pesado, e a entrevistadora que estava com ele, que é uma profissional da própria rede, tentou tornar mais leve a fala dele naquele momento, deu um cheiro, um abraço nele, um abraço coletivo, e aquela fala então ficou nas entrelinhas. Mas para mim, do outro lado, não. Aquela fala falou é boa, né, gente? Aquela fala foi profunda, aquela fala foi... Falei, como assim? Eu lembro de um pastor amigo, pastor Raimundo. Ele estava no Seminário do Sul. E no Seminário do Sul, que fica na Tijuca, eu fiz o Betel, no Rocha, mas ele foi para o Sul, Tijuca. E lá tinha hospedagens, tinha prédios, apartamentos que hospedavam os seminaristas com as suas famílias. Não todos, né? Mas aqueles que tinham talvez uma maior necessidade, eles selecionavam e, enfim, ficavam lá. E ele tinha 2 filhos homens, mais crianças ainda. E talvez por descuido, desatenção, enfim, não acreditar que pudesse acontecer, ele morava no 2º andar e o filho dele foi brincar na sacada, na varanda. Vocês já sabem o que aconteceu, ele caiu e quebrou o pescocinho, foi a óbito no local aí. E no sepultamento, eu lembro, aqui em Campo Grande, eu era membro ali de Monte Aurélio nessa época. Vocês conhecem a igreja, né? A maioria deve saber da igreja que eu estou falando, da Benedito Lacerda. Não era esse tempo que é hoje, mas já tinha estrutura metálica. E era um chão grosso. E os bancos bem... O pastor Raimundo, o esquife do filho estava aqui, ele estava na ministração, que ele ministrou o velório do próprio filho. E eu não esqueço do que eu ouvi naquele dia. Ele disse: o Senhor me deu, e o Senhor permitiu que me fosse tomado. Eu glorifico o nome do
meu Senhor, que nesta hora é o real consolador da minha dor. Isto é um cântico de vitória. Isto é uma fala cristã, centrada num Deus vivo, detentor da vida, mas que é também Senhor no momento de dor. Agora, é muito difícil, porque quando esperamos em Deus só nesta vida, todo o sentido da própria vida se esvazia nela. Fica muito finito, fica muito curto o nosso entendimento. Eu não sei se você chegou aqui esta noite só esperando em Deus nesta vida. Se assim o foi, eu quero te fazer um convite: mude o seu entendimento. Não queira Deus só nesta vida, é muito pouco, porque Eclesiastes 9 diz que quando nós morremos nesta vida, os nossos corpos voltam ao pó, mas os nossos espíritos voltam a Deus que o deu. E quando meus olhos se cerrarem nesse mundo, eu quero abrir diante do meu Senhor, saber o que eu estarei entregando a Ele. Eu quero já abrir os meus olhos diante dele, glorificando, o reconhecendo, o valorizando e tendo uma gratidão eterna pelo que Ele fez na cruz do Calvário, em meu lugar, em nosso lugar. Eu quero já entoar o cântico de vitória entrando no céu. Mas há aqueles que, ao abrirem seus olhos, vão se deparar com uma realidade cruel, porque só contaram com Ele nesta vida. E provavelmente, diante dele, não terão um cântico de vitória, mas um cântico de dor, de lamento. Porque o que está em Mateus 10, 32 e 33, Rosa, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é isso? Não muda agora. Quando a gente confessa o Senhor, a gente declara a fé nele, a gente não se envergonha dele, e a gente declara essa fé que temos dele diante dos homens. E a Bíblia diz que se nós declararmos a nossa fé dele diante dos homens, ele vai testificar a mesma visão diante do Pai que está nos céus. Ele vai dizer: ei, você é filho amado, em quem me comprazo, chegai para o Rei, o qual vos está preparado e prometido desde a fundação de todas as coisas.
essa palavra, entregar o coraçãozinho e abrir a mentezinha para que Jesus entre e faça morar na parte. Estou muito feliz com a sua vida, com a sua atitude. Amém? Vou pedir a Rafaela que ora, pode ser? Senhor Deus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Obrigada, Senhor, pela vida da Tatiana, Pai. Pedimos que o Senhor cuide dela e pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e o amor necessário para cuidar dela. Pai, estamos aqui como igreja dizendo que ela é preciosa. Obrigado, Senhor, pela vida de Tatiana. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa estar atuando na vida dela em todos os sentidos, Senhor. Pai, que ela se sinta fazendo parte da tua casa, dessa grande família, que é a família de Cristo. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento precioso, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento, Senhor, no falar, no agir, para fazer parte da vida de Tatiana. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos chegando ao final e eu não avancei no horário, que bom. 21 horas agora em ponto. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão e irmã, cada amigo visitante por estar conosco essa noite. Nos deu muito prazer em receber cada um de vocês. Que vocês possam voltar outras vezes, bom? Se sentindo amados e acarinhados por todos nós como igreja do Senhor. Bom, nós vamos estar orando e finalizando. Mais alguma comunicação final necessária? Ah, sim, isso mesmo. Vem cá, filhão. A minha esposa está fácil. Sheila. Ela já está vindo. Né? Tamires tem carga, gente. Se puder. Amanhã, aniversário da Yasmin. Tá bom, ela está aqui. Yasmin. Nós vamos estar orando pelo aniversário da Yasmin e especificamente pela viagem do Júnior. Vamos fazer duas orações, tá bom? Eu vou orar pelo aniversário da Yasmin, que cada em si é 18 aninhos, né, Yasmin? Amém. Vamos orar como igreja do Senhor e logo em seguida a Sheila vai estar orando pela viagem do Júnior. Deus eterno, muito obrigado pela vida da sua filha, que amanhã estará fazendo mais um aninho de vida. Muito obrigado a Deus porque o aniversário do crente nós fazemos, ó Deus, uma contagem não só de um ano a mais, mas também de um ano a menos. Nós fazemos a contagem regressiva de estarmos com o nosso Senhor em glória. Que ela possa ter um dia amanhã abençoado, ó Deus, juntamente com o seu filhinho, e que seja um dia onde ela perceba nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, Senhor, todo o amor, todo o carinho da igreja, das pessoas que a cercam, que seja um dia venturoso, Senhor. Muito obrigado por mais essa data festiva na vida da Yasmin e que ela possa continuar, Senhor, vivendo uma vida no temor do seu nome. Assim oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Yasmin. Agora eu vou pedir a Sheila. Oremos, irmãos. Senhor, quero te dar graças. Obrigada pelos momentos passados aqui na tua casa, na casa do Pai, onde fomos acolhidos, ó Deus, e recebidos por ti como filhos que somos. Muito obrigada pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador, pela sua morte na cruz. Ele, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue por nos amar tanto, para que pudéssemos, Senhor, ter a vida eterna contigo. Muito obrigada. Nesse momento nós apresentamos o teu filho, Senhor, Carlos Eduardo, diante do Senhor. Ele que está aqui
pedimos que Tu contemples os seus sonhos e que o Senhor lhe conceda o que for necessário para a realização deles. Que a Tua bênção esteja sobre ele. Que todos os preparativos para essa viagem, o Senhor esteja à frente, abrindo as portas, dando-lhe, Senhor, fazendo o que é necessário para que ele vá em paz. Que ao chegar lá, preparas tudo, Senhor. Que ele seja ali recebido e acolhido por filhos Teus que ali estejam. E que ele possa, Senhor, ali exercitar a sua fé, mas possa também ver, Senhor, o Teu mover. Ó Deus, pedimos pela Tamires que permanecerá aqui com a Dani e com o Cadu. Que seja abençoada, firma-lhe, Senhor, nos passos. E que ela, que tem demonstrado ser uma mulher de fé, continue firme, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas. Ser com os Teus filhos, que a Tua bênção esteja sobre eles. E onde estiverem, Tamires aqui no Brasil e Júnior ali em Portugal, que sintam-se aquecidos pelo Teu amor, alcançados pela Tua graça. E que sejam, Senhor, sempre, sintam sempre a Tua doce presença com eles, confortando, consolando e protegendo. Dá, ó Deus, ao Teu Filho, que ele alcance aquilo que ele precisa ali naquela terra. Abençoa, Senhor, o restante da família que estará dando suporte aqui a Tamires, a Márcia, que Tu estejas ajudando a Tua serva também. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos porque temos o cântico da vitória. Amém. Porque sabemos que aquilo que mais precisávamos o Senhor conquistou na cruz. E que agora, Senhor, cabe a nós apenas confiar no Teu agir. Muito obrigada. Recebe a nossa gratidão, a gratidão da Tua igreja que aqui se reúne nesta noite. E leva-nos para as nossas casas em paz, guardados pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós teremos agora o pós-lúdico. Em oração silenciosa estaremos nos despedindo. O pastor já vai à porta para abraçar os irmãos da